Shalom, shalom, queridos. Beijo no coração, muita paz. Amém. Eu, Pai, apóstolo Marcelo, passando aí para nossa segunda aula, né? Falamos com vocês aí sobre o chamado de Deus, a importância de entender e compreender o chamado do Senhor na vida de cada homem, de cada mulher de Deus. E nós vamos falar um pouco hoje sobre a visão de Deus para a sua vida. E eu quero orar por isso. Pai, em nome de Jesus, abre a nossa mente, o nosso coração, para receber, Senhor, toda a revelação, todo o rema, tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos instrui, nos ensina, nos capacita, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Algo importante, quero deixar para você, que essa escola de treinamento, essa escola de liderança avançada para pastores, líderes, ministros, obreiros, homens e mulheres de Deus, dentro da igreja Palavra de Vida, é importante entender que Deus não faz acepção de pessoas. Que assim como você se vê, assim você é. Se você se vê um líder chamado, capacitado, preparado por Deus, então se esforce, leia a apostila 1, 2 vezes, assista a videoaula, tire as dúvidas, nos mande as dúvidas, faça a prova e creia. Essa primeira aula do chamado de Deus é algo muito forte, porque Deus te escolheu para um propósito. Deus te escolheu para um chamado, para algo que vai além do que eu e você podemos imaginar ou pensar ou pedir. Por isso, em nome de Jesus, se esforce, se organize, se prepare para fazer o melhor para Deus. E eu tenho certeza que ainda este ano 2024, Deus te usará de uma maneira poderosa no nome de Jesus. Amém? Qualquer dúvida, nos chama no privado, nos chama no particular, mas não fique com dúvidas, ok? Falando um pouco sobre a visão de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em Abacuque 2, 1 e 2, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e o que resposta terei à minha pergunta ou à minha queixa. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Ainda que alguém passe rapidamente, ele possa ver e entender. Alguns detalhes importantes eu quero falar com vocês. Nós vamos distribuir esse módulo Visão de Deus em 1 ou 2 aulas, talvez até 3 aulas, mas eu quero fixar com você algumas coisas importantes. Aqui o profeta agora está na sua torre de vigia, na posição diante de Deus, orando e pedindo uma resposta ao Senhor. E Deus lhe dá uma visão. Deus te deu uma visão. Quando Deus abriu a igreja, a Palavra de Vida, a gente vai ver mais um pouco à frente. Quando Deus abriu cada igreja, quando Deus te chamou para esse ministério, Deus nos deu uma visão. Então grave bem isso. A visão é a base da motivação. É a visão que nos faz ir além, é a visão que nos impulsiona, é a visão que nos faz, que nos motiva, é a visão que nos dá a condição, é por causa da visão que somos motivados, animados, renovados, fortalecidos. Então Deus te deu uma visão, como Igreja Palavra de Vida, Deus nos deu uma visão. Você como pastor, como ministro, como homem de Deus, recebeu também uma visão de Deus. Uma visão para ir além, uma visão para fazer algo do Senhor. Então visão é base de motivação. Agora é importante, se eu perco a visão, eu perco a motivação. Se a visão for esquecida, se eu deixar a visão de lado, se eu mudar a visão, muda a motivação. E se eu não tiver visão, ou se eu não me mover pela visão, eu não me sinto motivado a fazer o que Deus nos deu para fazer. E se eu mudar a visão está errada. Então a motivação também estará errada. Por isso fique atento a qual é a motivação de Deus na sua vida. Ela tem que estar baseada, alicerçada dentro da visão do chamado. O chamado como igreja, o chamado como homem de Deus, o chamado como mulher de Deus, para ir, para dar frutos, para estabelecer o reino de Deus. Tudo se torna um peso quando nós não estamos na visão.
Qualquer coisa que vamos fazer, as coisas se tornam sem alegria, sabe? Perde a afeição, perde a vontade, porque saímos da visão, ou seja, estamos na motivação errada. Há uma motivação de Deus para nós no propósito. Há um projeto de Deus, há um propósito de Deus maior para nós. E o processo é Ele que nos trata, nos cura, nos molda, nos prepara. Mas se eu sei qual é o propósito, o processo não me faz parar. Ainda que venham lutas, que venham guerra, que venham dificuldades, que venham problemas, que venham situações, mas eu estou na motivação certa, porque eu estou na visão certa. Ok? Está comigo? Todos nós andamos debaixo de uma visão, um sonho, um projeto, um plano, um ideal, um objetivo. E é isso que nos motiva, é isso que nos alavanca, é isso que nos fortalece, é isso que nos faz lutar para alcançar este sonho. É esta visão, esse projeto do que Deus está fazendo desde o primeiro momento que Ele nos chama, até mesmo aonde Ele vai nos levar. É esse projeto que nos faz, que nos dá a condição de nos mover, de nos levantar a cada dia. Eu quero fazer você entender um pouco dessas pequenas palavras aqui, que cada um de nós recebeu uma visão e um chamado de Deus. Ele nos escolheu. João 15,16 diz que não fostes vós que me escolheste, diz o Senhor, mas eu é que escolhi a vós, chamou. E vos nomeei, dei uma visão, designei, para que você vá e dê frutos. Essa visão Deus colocou no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. É por essa visão que andamos, é por esse sonho que nos movemos, é por esse projeto de Deus. E a nossa motivação está em cumprir o ID, a nossa motivação está em cumprir essa visão que Deus plantou no nosso coração. Por isso, de verdade, eu te dou um conselho. Nunca se afaste da visão original. A visão ela amadurece, a visão ela cresce, a visão incorpora, a visão cria subsídios, a visão ela se destaca, a visão ela pega o formato, mas a visão ela não muda. Deus nos chamou para um propósito, e esse propósito está dentro da visão que Ele plantou no meu e no teu coração. Alô, você está aqui? Então grave isso. Visão é a base da motivação. Se eu mudo a visão, a motivação está errada. Se a motivação estiver errada, ou se eu não estiver motivado, eu não consigo chegar a fazer aquilo que Deus me deu para fazer. Aquilo que o chamado original de Deus não vai se cumprir na minha casa, na minha vida, ou naquilo que o Senhor estabeleceu para mim. 1 de Pedro 2 diz assim: vocês, porém, são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Querido, pensa um pouquinho agora. Olha a visão de Deus para nós. Olha o projeto que Deus nos encaixou agora, como eleitos, como sacerdócio, um sacerdócio real, reis e sacerdotes, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. A visão de Deus para nós está dentro desse chamado de Deus. Para quê? Aí ele diz: para anunciar as grandezas. Você não foi chamado para ser qualquer um, você não foi chamado para ser um pobrezinho, um coitadinho, você não foi chamado para ser um miserávelzinho. Aí onde você está, a célula que você dirige, o grupo familiar que você dirige, a igreja que você faz parte, a região onde Deus te plantou, a família onde Deus te inseriu. Você é uma geração eleita, você é alguém chamado por Deus para ser sacerdote e rei, um sacerdócio real. Você é alguém chamado por Deus de nação santa, de povo exclusivo do Senhor. Qual é o chamado? Anunciar as grandezas. Pensa em nome de Jesus, por favor, querido, em nome de Jesus, coloca isso no teu coração e na tua mente. Chamado por Deus para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas. Deus nos resgatou primeiro, nos tirou das trevas. Pense onde andávamos antes de Cristo, quem nós éramos antes do Senhor. Que vida e alternativa nós tínhamos? Nenhuma. Condenados ao inferno, ao mundo, a Satanás. Mas um dia Jesus nos amou primeiro, nos encontrou, nos chamou, nos resgatou. Agora nos deu uma nova oportunidade, uma nova possibilidade. Agora eu sou filho de Deus. A todos quantos receberam, aqueles que creem, deu-lhes o direito legal de se tornar filhos de Deus.
não segundo a carne, segundo o sangue, nem segundo a vontade do homem, mas você agora se torna filho. Filho é um continuador da obra do Pai. Filho é alguém que leva à frente a visão. Filho é alguém que se move debaixo da motivação de estabelecer o reino de Deus. O filho é alguém que olha para a obra que o Pai confiou e o Pai entregou, está nas mãos do Pai, e é alguém que quer ir além. Não é apenas um herdeiro, mas é um herdeiro sucessor, um continuador da obra. Como igreja Palavra de Vida, como pastor, como ministro, diácono, evangelista, apóstolo, profeta, homem e mulher de Deus, Deus está te chamando para ser um continuador da obra que Ele confiou nas tuas mãos. Ele não entregou nas mãos de qualquer um. Vocês são geração eleita e vocês foram resgatados para anunciar. Meu irmão, em nome de Jesus, se levante em fé. Se levante aí onde Deus te plantou, na tua cidade, no teu bairro. Estabeleça a tua célula, o teu grupo familiar. Comece a andar, comece a profetizar, comece a declarar, porque isso é o que Deus tem para nós. Anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Olha o privilégio e a oportunidade que eu e você temos agora. Pertencemos a Jesus. Agora Ele nos resgatou e nos deu uma visão. Grave isso no teu coração. Ele nos deu uma visão e um chamado. Um chamado para dar frutos, um chamado para representar o rei e o reino, uma visão de continuar o projeto de Deus, de saquear o inferno e povoar o céu, uma visão e um chamado para ir além, para implantar a obra de Deus, aquilo que Ele confiou a mim e a você. E nessa primeira aula, eu ainda quero falar com você sobre a visão, e eu quero dar 3 exemplos de 3 homens de Deus que receberam uma visão e um chamado. E depois eu vou falar um pouco também sobre a nossa visão e o nosso chamado. Em Êxodo 3, nós encontramos a história de Moisés, chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Grave bem isso. A visão de Deus para Moisés: resgatar, tirar, salvar o povo do Egito. Era certo que levaria o povo para a terra prometida. Era certo que eles iriam tomar posse da terra que mana leite e mel. Isso não fica nenhuma dúvida, pois é uma consequência natural da visão inicial. Sair do Egito e ir para a terra prometida. Mas eu quero que você se apegue em mim, que Deus já havia prometido a Abraão, em Gênesis 12, que iria levar o povo para essa terra prometida, para essa terra que manava leite e mel. Mas o que eu quero que você entenda, que a despeito ou além da promessa da terra prometida feita a Abraão e a sua descendência, ele disse: Deus não volta atrás da sua palavra. Aquilo que ele disse se cumprirá. Vocês entrarão na terra que mana leite e mel. Preste atenção, a promessa existe, a palavra de Deus é fiel, Deus não volta atrás, mas Ele chama o homem agora e dá uma visão. E a responsabilidade de cumprir a visão agora é do homem. E qual é a responsabilidade do homem? Entrar na terra prometida. Essa responsabilidade agora é minha e sua. Deus nos resgatou, nos tirou das trevas, nos santificou e nos deu uma visão e um chamado: anunciar o reino dele, pregar o evangelho de Jesus Cristo, crer na palavra de Deus, profetizar cura, salvação e libertação, trazer transformação nas vidas, ver lares, famílias restauradas, curadas e abençoadas. Então, a promessa de Deus: entrar na terra prometida. A visão que o Senhor Deus deu a Moisés: tira o meu povo do Egito. A ordem foi clara: Moisés, você tirará o povo do Egito. Jeremias 1, 4 e 5 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e designei como profeta para as nações. Ou seja, te separei como um profeta. Aí Deus já faz um chamado para o profeta e já lhe dá uma visão, que ele seria o representante de Deus para levar a palavra de Deus aos homens. Você está comigo, querido?
Você recebeu uma visão, você recebeu um chamado de Deus para implantar o reino de Deus como igreja palavra de vida, para ser um representante. Em nome de Jesus, pensa nisso de verdade no teu coração. Olha o privilégio e a oportunidade que Deus deu a mim e a você, de representarmos o reino dele. As circunstâncias adversas virão. Foi assim na jornada do povo saindo da terra do Egito. A ideia era fazer com que o povo voltasse atrás. Houve murmuração, houve reclamação, para que se mudasse a rota e voltasse para o deserto. Ou seja, que eles deixassem a visão inicial, que era sair do Egito e ir a caminho da terra prometida. Por vezes Satanás tenta fazer isso, te tirar da visão original, da visão do chamado original, para que você se desvie para outro caminho. Perceba, na visão inicial, no chamado que Deus te fez, alguns vão falar que você é louco. Muitos não vão acreditar na visão e no chamado do que Deus deu para você. Mas há um segredo: permaneça na visão original. Permaneça no chamado do que Deus te deu. Esse é o grande segredo para viver a plenitude da bênção. É permanecer na visão do que Deus te deu. O Senhor te colocou nesta igreja, na Igreja Palavra de Vida, com um propósito: andar e viver na visão inicial. Ser alguém que vai representar o reino de Deus. Não olhe para dificuldades, não olhe para lutas, não olhe para provas, não olhe para problemas. Permaneça na tua posição diante do Senhor. Como Igreja Palavra de Vida, e um pouquinho mais à frente, a gente vai ver um pouco mais específico sobre a Igreja Palavra de Vida. Mas agora eu preciso que você entenda: Deus te fez um chamado e te deu uma visão. E como Igreja Palavra de Vida, você não pode voltar atrás. Quero encerrar esta primeira aula com um versículo bíblico. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor te escolheu para ser o seu tesouro pessoal. Deuteronômio 14:2. Deus te escolheu para ser o tesouro pessoal dele. Que privilégio, que honra. Ser chamado por Deus, receber agora uma visão de Deus e saber que eu sou alguém escolhido dentre todos os povos da terra. Querido, não deixe que o espírito de divisão, de contenda, de independência, de rebeldia entre no teu coração, na tua casa, na tua vida. Seja obediente à visão do que Deus deu como Igreja Palavra de Vida. Ame o teu ministério, ame os teus pastores, ame as almas, porque Deus te usará para ir além. Você será alguém marcado por Deus para conquistar, para estabelecer, para consolidar, para fortalecer vidas. Quero te abençoar no nome de Jesus, declarar que a bênção do Senhor virá sobre a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Creia, toma posse. Este é o tempo do Senhor na tua vida. Beijo no coração, amo você.